Oi gente, tudo bom? Vim aqui compartilhar com vocês um processo de criação, falar como é que ele surgiu. O ano passado aconteceu a segunda edição do MMA da Class Vogue. O que é esse MMA? É uma competição entre maquiadores, onde tem premiações para o primeiro, segundo e terceiro lugar. E o primeiro lugar é as duas categorias, né? Tem a categoria artística e social. Eles viram embaixadores da marca Class Vogue por um ano, participando de eventos, participando de treinamentos, o que é super bacana, principalmente para quem ainda tá começando no mercado, para quem acabou de se formar e não tá no mercado ainda, não trabalhou com nenhuma marca. É uma oportunidade assim fantástica. A Class Vogue é sensacional. A Class Vogue tá sempre dando oportunidade para outros artistas. E se você acompanha a marca, você percebe que eles não trabalham sempre com o mesmo artista. E aí, o ano passado eu fui convidada para assistir a final. Aconteceu lá na Beauty for Share, aqui em São Paulo. Teve uma festinha depois e tudo mais. E a competição entre os finalistas foi com o tema barroco na categoria social. E aí eu fiquei assistindo eles fazendo e pensando, nossa, o que será que eu faria se eu estivesse na competição? Esse ano já abri as inscrições de novo, elas encerram dia 6 de outubro. Provavelmente esse vídeo vai pro ar depois disso, mas quem me acompanha no Instagram, se você não acompanha ainda, é melhor você ir lá. Fica sabendo dessas coisas dentro dos prazos, tá? É que aqui no YouTube as produções são mais longas e pra editar demora e tem tudo aquilo que vocês já sabem. O Instagram é mais rapidinho, por isso que é importante seguir também lá no Instagram, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu faria se eu fosse uma competidora do prêmio. Então vamos lá, quando a gente vai fazer primeiro uma inspiração, a gente vai ter uma referência de um período histórico, alguma coisa do tipo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pesquisar, é estudar. Eu já tinha visto sobre esses períodos na faculdade, porque eu sou formada em artes, né, com ênfase em teatro, e lembrava, claro, mas é sempre bom a gente dar uma olhadinha um pouquinho a mais. A primeira coisa que eu fiz pra gravar hoje foi pegar esse livro, que é a história da cosmética, da maquiagem, do penteado. Esse livro é da Ana Carlota Vita, ela é uma fofa, eu comprei diretamente com ela, que é da editora Embi Morumbi, que não existe mais. E aí eu fui olhar o que se usava naquele período. O período do barroco, rococó, ele vai do final do século XVI até o início do século XVIII. E aí é um período que tem muito glamour, muito luxo, muita ostentação, é tudo muito ouro. É um período ainda que as artes estão dentro da igreja, tudo é focado no religioso, mas tudo vem agora com muito ouro. Fios de ouro, muito bordado nas roupas, os cabelos ficaram gigantes. A gente pode ver Maria Antonieta no começo do século XVIII, aqueles cabelos enormes, a pele muito clara, elas ainda estavam nessa pegada de pele muito clara. Acentuavam as veias com tinta índigo, que se você é muito branca, dá pra ver as veias, então elas já acentuavam pra parecer que eram mais brancas. Tingiam as bochechas com vinho e aqui a região dos peitos também com vinho pra ficar coradinha. Os penteados eram bem grandões, exagerados, perucas principalmente brancas, porque nesse período era muito difícil pigmentar os pelos, né? Muitas perucas dos reis, né, da corte, elas eram feitas com fios de seda branco, era muito difícil manter a tinta ali, então eles assumiram as perucas brancas. Se a gente abrir um trechinho aqui, ó, do livro, que é um trechinho que eu destaquei, ó, a maquiagem está cada dia mais elaborada. Criam-se truques para as mulheres rosarem a pele. Vinho tinto passado no corpo, colorindo os seios que ficam quase à mostra em decotes bem profundos. Safadinhas. Mas a pele branca como a neve ainda é a preferida, com as veias azuis acentuadas pelo índigo. As faces voltam a ser rosadas nas bochechas, mas as bases brancas já alvaiade ainda acentuam o toque aristocrático da mulher. E os homens também estão indo já numa pegada de usar maquiagem, de usar roupas mais elaboradas. E não tem mais essa, assim, que vai dar essa coisa de mulher. Ainda mais se naquele período as pessoas tinham muito varíola. E aí o que acontecia? Muitas marcas profundas. Era feio, né? Eram umas marcas profundas. Então eles estavam desenvolvendo cosméticos pra cobrir essas marcas, que na verdade eram texturas, não eram coloração. Sabe essas marcas de acne que eu tenho, por exemplo, os poros muito dilatados? É algo mais profundo, é tipo uns buracos mesmo. Enfim. Aí, pensando nisso, eu fui começar a pesquisar a moda da época, as roupas.
E depois eu procurei como é que a moda já tinha feito releitura desse período. Dei uma olhada em várias fotos, como é que era, e pensei, tá, a maquiagem ela é uma inspiração, então quando eu vou fazer uma releitura, é diferente de eu estar fazendo uma caracterização. Quando eu estou caracterizando, eu vou pegar uma foto necessariamente da época e eu vou reconstruir a imagem da época no atual. Por exemplo, novelas de época, onde a gente tem que caracterizar exatamente como era na época. E isso não pode ser uma releitura, é uma caracterização, são coisas diferentes. A releitura é quando eu estudo o período, ou estudo algo que eu vou reler, pego um toque contemporâneo e trago pra contemporaneidade, pra minha linguagem, trago pra uma outra versão que tem inspiração no barroco. Não é? Então, se eu fosse fazer uma caracterização, provavelmente eu faria pele mais clara, bem clara, as bochechas bem rosadas, quase nada nos olhos, coraria aqui o colo. E não é essa a proposta. A proposta é trazer uma inspiração barroca pro contemporâneo. E aí, vamos começar que eu vou explicando como é que foi isso daí. A minha pele já tá limpa, já tá hidratada, eu vou pro primer. Então eu vou usar o Pore Professional da Benefit, porque ele cobre muito bem os meus poros, então a gente usa, né? A gente usa aquilo que vai valorizar. Vou aplicar com um pincelzinho língua de gato. Esse aqui é o pincel da Kryolan, língua de gato grandão. Vou aplicar sempre em batidinhas, porque o primer é um produto de superfície, ele não foi feito para ser absorvido, mas sim para criar uma película na pele, e quanto mais você arrasta ele vai ficar sambando ao invés de fazer a fixação necessária ali. Vou aplicar nas regiões que eu tenho mais textura, que ele vai agir, na restante do rosto não tem necessidade. Já falei sobre isso num outro vídeo, só vocês irem lá e dar uma olhadinha, tá? O meu espelho tá desse lado, por isso que eu tô olhando pra lá, tá, gente? Vamos lá. Acho que eu vou subir um pouco essa câmera, tá achando que ela tá muito baixa? Aí depois vocês me contam pro próximo vídeo se fica melhor, mais alto, tá? Acho que eu prefiro assim. Vamos lá. Passei o primer, agora eu vou fazer uma leve correção na minha olheira. Eu vou usar um corretivo que eu amo, que é a minha cor perfeita, ele é meu corretivo pessoal, que é o corretivo da Regina Cosméticos. Ela é da Argentina, uma marca argentina. Eu amo esse corretivo. Essa cor é o... Oh, meu Deus. Não sei. Não tem escrito na embalagem, só deve estar na caixa, lascou. Como é que eu vou comprar outro? Vou ter que achar a caixa. Ai, meu Deus. Gente, se alguém for pra Argentina, eu amo esse corretivo, traz pra mim. Amo de paixão. Então eu vou aplicar aqui na região da minha olheira, que na verdade é só pra corrigir o nadinha que eu tenho de cor. É bem pouquinho. Como eu não tenho uma olheira muito pesada, eu vou trabalhar com um corretivo que resolve essa região. Agora eu vou fazer a pele. Minha releitura do barroco é um período histórico muito glamouroso, com muito uso de ouro, muito uso de glamour, de extravagância. Então, dentro da minha leitura e do que eu pesquisei, eu associo esse glamour, essa riqueza, esse ouro com brilho, com glow, com tipo viço. Então, eu vou fazer uma pele iluminada. Eu vou passar o iluminador da Vult, cor 2. Principalmente nas zonas T do meu rosto, por baixo da base. A gente tira com a espátula, né, porque não teremos contaminação de produto. Também com pincelzinho de gato, eu vou vir aplicando uma camada fina, não pode ser muito grossa. Troquei o pincel, eu vou usar esse daqui que é de base da Atlas Vogue, que é o Empate 5. Não vou aplicar na ponta do nariz, porque meu nariz já é grande o suficiente pra eu fazer um negócio desse, né? Quero que o nariz cheire primeiro, tô tranquila. Passar abaixo da sobrancelha também. Também vou aplicar ele
na região onde eu tenho os poros dilatados. Por quê? A luz, ela vai me ajudar. Quando eu aplico um brilho aqui, no meu caso, tá? Não é toda a textura que isso vai funcionar. Quando eu aplico um brilho por baixo da base, essa iluminação que eu tô fazendo, ela vai me ajudar a encher de luz onde eu tenho profundidade, onde eu tenho textura, e refletir para que a gente veja menos ainda essa profundidade. Beleza? Agora a gente vai vir com a base. A base que eu vou usar é uma base fluida, que também é uma base que é mais iluminada, mais luminosa. É a base da Vult, número 2, que é a minha cor. Vou aplicar ela com o meu pincel preferido, que já até saiu o nome dele, é o Empate 3 da Atlas Vogue, um mini kabuki topo reto. Eu gosto de trabalhar com mini kabuki porque ele me obriga a dar mais atenção para as áreas, já que eu não cubro tudo de uma vez. Como é uma base líquida, a construção dela se dá em camadas. Então, eu fiz uma camada fina, agora eu vou voltar reaplicando aonde não cobriu totalmente, não deu a cobertura que eu queria. Então, já expliquei isso em outros vídeos, aí dá uma olhada nos vídeos de pele. Eu vou aplicar uma segunda camada onde precisa, mas quando vocês me verem a olho nu, tem que parecer que eu apliquei a mesma quantidade no rosto inteiro, tem que estar homogêneo. Agora eu vou usar um pincelzinho de corretivo. Esse é o Empate 6 da Atlas Vogue, que eu amo. Também é um kabuki, só que é chanfrado. Vou usar uma base bem clarinha pra fazer a iluminação no centro do rosto. Essa daqui é a base Ultra Foundation da Kryolan. É uma cor bem clarinha, sumiu a etiqueta, não vou conseguir dar o nome pra vocês. Mas ó, eu vou trabalhar aqui centro da testa. Aqui embaixo do nariz, ó, do meio pra baixo, porque eu já tenho essa região aqui, ó, super fininha. Eu não preciso afinar mais aqui, eu preciso afinar só embaixo. O triângulo invertido, que é pra tirar a profundidade que eu tenho da olheira. O queixo aqui, porque eu tenho o queixo retraído. E a ponta da maçã do zigomático. Tudo isso porque essa maquiagem é barroca, ela é glamurosa, então eu tô trazendo pontos de luz que tem, né, tem a da cor, não tem preocupação, não se preocupa com os boletos, então a pessoa é plena, ela tem a pele viçosa, a pele com viço, pele luminosa, então eu tô trazendo tudo isso como referência do barroco. Esse glamour, essa riqueza, tudo primeiro pra pele, que ela vai ser bem viçosa, bem iluminada, bem carinha de rica. Vou esfumar tudo isso com a esponja da Mari Saad com a Oceane. Então vamos lá. Bom, terminei aqui a questão da pele, a parte principal. Agora eu vou passar um pó na pele e vou depois, no final, passar mais iluminador por cima disso tudo. Mas agora eu vou para os olhos e para a sobrancelha. Então vamos lá pro pó. Vou usar o pó da Bruna Tavares, translúcido cor banana, com o pincel Celebrity 1 da Atlas Vogue. Pouco pó, na verdade é só mais pra fixar tudo no lugar. Eu vou aplicar principalmente na zona T, que é a região que eu mais tenho oleosidade, só pra dar uma segurada. E aqui na olheira, só pra, bem pouquinho, só pra não ficar aquela coisa que vai acumulando, né, conforme vai passando o tempo. Já aproveita já pra dar um polimento nessa pele com o próprio pincel de pó, mão bem levinha, como sabe a enceradeira da avó? Então é meio isso. Pronto. Vamos lá. Olhando as imagens do período barroco, os dois principais artistas que eu dei uma pesquisada nas obras foi o Caravaggio, porque ele foi o primeiro artista, foi o artista precursor do barroco no finalzinho do século XVI. E lá pertinho do século XVIII, a gente tem no Brasil o Aleijadinho, em Ouro Preto, Minas Gerais, onde ele trabalha a arquitetura, principalmente, das questões das igrejas, tudo baseado no barroco. Eu pesquisei a obra do Aleijadinho lá em Ouro Preto e tem uma igreja que eu peguei como inspiração, que é a igreja de São Francisco de Assis. Ela tem o teto todo decorado e o principal motivo é o azul, é um azul clarinho, um azul céu muito bonito, que também a gente vê bastante nas obras barrocas.
E eu peguei uma outra igreja, que é a Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, no Rio de Janeiro, que ela é toda praticamente dourada por dentro. Então minha maior inspiração de cor é o dourado e o azul turquesa. É também uma característica do período barroco, se a gente dá uma olhada nas obras do Caravaggio, que é a questão da luz e da sombra muito forte. Então os quadros costumam ser muito escuros e só ter iluminação no motivo da obra. Por exemplo, se a gente está falando da Santa Ceia, por exemplo, né, uma imagem de Jesus confraternizando com os discípulos, todo o ambiente vai estar escuro e só vai estar Jesus muito iluminado como foco principal e do lado os discípulos com luz também, mas um pouquinho menos do que Jesus, e em volta tudo muito escuro. Então vamos lá. Os olhos, eu escolhi fazer um delineado em azul clarinho, quase um turquesa, que é para remeter a essa capela lá de Ouro Preto. E aí ele vai ser um delineador grosso e azul turquesa. Vamos lá fazer. Para fazer esse delineador eu vou usar o Clown da Catarine Hill, que é esse azulzinho clarinho. Como base, para o meu azul vir bem forte, um pincelzinho chanfrado, o 9 da linha Brow da Klasvold. E vamos lá. Vou fazer um olho e já volto. Então vamos lá, já fiz um olho, ó. Ele é esse delineador mais grosso e bem azul turquesa. Então com o pincel eu vou pegar o Clown. Eu vou usar a parte central do meu olho para encontrar o ângulo. Olha só, então eu vou fazer primeiro a pontinha de fora, achando o ângulo que eu fiz o outro, que o mais difícil é fazer igual, né, gente? Agora eu vou puxar essa pontinha, ó, pra dentro e vou vir até o cantinho interno. Deixa eu ver se eu consigo fazer bem de frente. Ó lá. Preencho tudo com Clown. O bacana do Clown é que ele é a base de óleo, ou seja, ele deixa a maquiagem à prova d'água. Só que é importante ressaltar que Clown precisa, ele não seca, né, porque é óleo e óleo não seca. Então ele precisa por cima ter um pó. Poderia ser um pó translúcido, nesse caso eu vou fazer essa selagem, né, com uma sombra azul também. Eu vou puxar ele aqui pra baixo, ó, na raiz dos cílios também, na parte de baixo. Deixa eu chegar mais perto. E vou quase até o cantinho, mas eu vou deixar o cantinho sem nada. Olha só. Agora com o pincel quadradinho, esse é um pincel da Kryolan, eu vou aplicar por cima pra facelar, né, uma sombrinha azul da MAC. Depois eu pego o nome e ponho na descrição do vídeo, que agora ele tá preso naquele... na embalagem, eu não vou conseguir ver o nome. E eu venho, tipo, depositando em cima desse Clown. Desse lado, a hora que eu abri o olho, ele marcou. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aquele pincelzinho que eu tava usando e vou só limpar. Eu poderia passar um cotonete também. Na linha d'água eu vou usar esse lápis dourado da Maybelline. Não tem o nome da cor aqui, é só dourado, eles devem ter só um. E eu, sabe aquele espacinho que eu deixei aqui, ó, no canto interno sem produto? Então nesse espacinho eu também vou preencher com lápis dourado. Quero que esse dourado fique um pouquinho mais intenso, então eu vou colocar um pouquinho de sombra dourada por cima dele ainda. Também vai ser uma sombra da MAC. Vou deixar aqui embaixo a cor dela. Vou aplicar com um pincel pequenininho, o O25 da Maria Margarida. É legal que o lápis por baixo da sombra, ele ajuda a fixar o produto e intensificar a cor. Então, às vezes a gente fica presa a usar só fixadores e o lápis resolveria bastante coisa. E aí, vamos curvar os cílios. Sei que muita gente tem medo desse bicho. O segredo pra usar o Curvex é você não tentar colocar com o rosto reto, você tem que levantar o queixo, que aí você tem acesso total à sua pálpebra e não se belisca. Meus cílios vão ser dourados pra remeter todo o ouro da época. E aí eu vou pintar esses cílios com a tinta líquida da Colormate dourada, junto com o pincel 34 da Klasvold, que é um pincel mini LED. Então, peguei aqui o pincel, molhei lá na tinta e vou passar nos meus cílios. Começa com um pouquinho pra não cair no seu olho. Olha só, vou baixar um pouquinho aqui.
Só que isso não é o suficiente, né? Não basta meus cílios estarem dourados. Eu peguei um cílio postiço e passei a mesma tinta que eu passei nos meus cílios nesse cílio postiço. Eu vou colar esse cílio postiço. Eu coloquei os cílios. Nesse olho eu já fiz. Passar um delineador bem fininho só no limite dos olhos, sem sair pro rabinho do delineador. Vou fazer com a mesma tinta que eu usei pra pintar os cílios, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Vou pôr esse espelho aqui. É só pra me ajudar a esconder a raiz do postiço. Porque a raiz do postiço é dourada, né? Ela não é preta. Vou usar como iluminador uma sombrinha da MAC, que é a Nylon. Sombrinha Nylon, que ela é clarinha com brilhinhos dourados. Vou aplicar aqui, ó, no alto da maçã. Bem esfumadinho. E embaixo da sobrancelha. Blush vai ser esse blush aqui do meio, ó, da paleta da Boca Rosa Papayô, que vai ser um blushzinho bem aqui em cima da maçã, bem da época, bem corada, não blush lateral. Vamos lá. Então, pra saber o lugar certo, eu já passei desse lado. Vou sorrir e passar onde aumenta a maçã. Tomar cuidado com esse blush, ele é forte. Olha lá. Pesou muito? Volta com o pincel pro restinho da sua base. Só esfuma por cima pra ajudar a espalhar e pra tirar esse excesso todo. A sobrancelha vai ser por Deep Brown da Benefit cor 3. Ela só atinge os pelos. Eu não quero uma sobrancelha marcada, não é uma característica da época. É só realmente pra pôr no lugar e ela aparecer um pouquinho, já que eu tenho uma sobrancelha super apagadinha. E pra finalizar, a boquinha delas era mais corada, não tem um registro de um mega batom da época. E eu vou usar o Gloss Tint da Bruna Tavares, que ele é um gloss com corzinha de lip tint. Pincel de batom W24 da Class Vogue. E olha só. Vou arrumar o cabelo e pôr um acessório e já volto. Olha aí, gente. Essa seria a minha releitura do período barroco pra maquiagem. E aí, como seria a sua inspiração pra fazer uma maquiagem inspirada no barroco? Se você fizer, mostra pra mim, quero ver, me marca lá no Instagram que eu quero ver as suas inspirações.